Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo para o canal do Obscurecido. E hoje venho falar do beato John Henry Newman, o cardeal Newman, que recentemente, nessa segunda-feira, houve um consistório presidido pelo Papa Francisco, onde ele definiu a data da canonização, que será 13 de outubro. Enfim, para falar do cardeal Newman, inicialmente ele nasceu dia 21 de fevereiro de 1801 em Londres, e ele cresceu em família anglicana. Já recebeu essa fé de seus pais desde muito cedo. E quando ele cresceu, ele se torna um padre anglicano. Lá no anglicanismo não tinha celibato, mas ele opta pelo celibato, um celibato voluntário. E nisso ele vai estudando. Ele tem um contato com algumas correntes protestantes. Ele fala que chegou a ser calvinista durante um período, mas aí ele viu inconsistências e contradições nessa doutrina. É uma doutrina que mostra um Deus tirânico, onde predestina pessoas ao inferno. E ele achou isso um absurdo e se afastou de vez dessa doutrina. E também vendo que crescia um novo protestantismo, que era o protestantismo evangélico, onde se deixava totalmente de lado a tradição ali com os pais da igreja e focava só na Bíblia, no solo escritura, de modo totalitário, né? Não tinha outra fonte, era só a Bíblia. Tradição já era. Então ele se afasta disso também e foca na tradição, estuda os pais da igreja. Ele fala de suas leituras, ele lia o Santo Atanásio, entre outros. E isso foi ajudando ele nesse processo. E estudando a história, ele começou a descobrir que a doutrina ela se desenvolvia. Ele compara com um grão. Inicialmente o grão é bem pequeno, mas depois de plantado, ele se torna uma árvore enorme e que dá muitos frutos. E que nesse processo de desenvolvimento, a árvore não perde sua essência. Ela ainda é aquilo que era antes, só que ela se desenvolveu, tendo elementos novos. E assim é a doutrina. Por exemplo, nos primeiros séculos, a Trindade não era uma doutrina explícita. Por isso foi necessário esse estudo e a proclamação de um dogma, que foi o dogma da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. E nisso ele vai estudando. E ele começa a perceber contradições, inconsistências também no anglicanismo. Começa a ver que o liberalismo começa a dominar ali. E isso vai ruindo o anglicanismo. E ele começa a ver no catolicismo uma religião na qual as coisas não mudam, se desenvolvem, mas sem perder a sua essência. E ele começa a se sentir atraído e vai estudando, sempre com aquela máxima, né? Viver é mudar, ser perfeito é mudar com frequência. E também carregando aquela frase: para os santos, o próprio nome de Jesus é um nome para se alimentar, um nome para transportar. Seu nome pode ressuscitar os mortos e transfigurar e embelezar os vivos. Então, era um cara de oração, como a gente pode ver na vida dele. A oração é para a vida espiritual o que é o batimento do pulso e o desenho da respiração são para a vida do corpo. Então, aqui dá para perceber, na frase dele, ele tinha uma vida de oração e buscava isso. E em 1845 ele se converte ao catolicismo e se torna padre. E ele vai estudando e esse desenvolvimento da doutrina dele, ele inicia lá com o padre Vicente Leres, ele pega e dá um certo desenvolvimento maior para essa doutrina, que é conhecido como desenvolvimento da doutrina cristã,
que foi elogiado pelo Papa Bento XVI. E nisso o cardeal Newman vai se interiorizando cada vez mais, buscando uma vida de oração. Então eu separei algumas frases dele que eu acho interessante, como essas três que eu li até agora. Aprenda a fazer a sua parte e deixe o resto para o céu. Eu procurava ouvir a voz de Deus e subir à torre mais alta, mas Deus declarou: desça novamente, eu habito entre o povo. Estar profundamente na história é deixar de ser protestante. Então tem esse paralelo. Ele estudou a história bastante, os padres da igreja, e se torna um católico. Então é um cara que eu carrego como exemplo. Ele foi honesto em sua busca. Ele buscou até onde dava e vendo que tinha encontrado a verdade, ele não pensou duas vezes. Por isso ele tem uma outra frase, uma dúvida só é tolerável até que se encontre a verdade e você deve aderir a ela, seja ela qual for. Então, a partir do momento que ele encontra essa verdade, ele muda sua vida para aderir a ela. Quando ele se converte, ele perde diversos amigos, começam a falar mal dele e nisso ele fica durante o tempo até sozinho, mas nunca e essas coisas nunca impediram dele continuar tendo um diálogo com alguns anglicanos. Tem até um compêndio de cartas dele, acho que foi mais de 7.000 cartas que ele trocava com vários anglicanos. E isso, através disso, houve várias conversões de anglicanos para o catolicismo. Então ele foi meio que uma ponte do anglicanismo para o catolicismo. Então para falar dele é algo assim difícil, porque ele foi um cara muito interessante. Então eu peguei algumas coisas e trouxe aqui para vocês. E é isso aí. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Se inscrevam aí no canal, dê aquele joinha e tamo junto.